Zootopia é um dos filmes mais fofos e de aquecer o coração dos anos mais recentes da Disney. Mas você sabia que a história original do filme era completamente diferente e mas tão pesada que nem parecia um filme da Disney? Esse foi um filme bem leve, né? A Cidade de Animais funciona super bem, com cada espécie cumprindo papéis que fazem sentido para suas personalidades e explorando a convivência entre predadores e herbívoros. Só que existia um roteiro original feito para o filme que foi completamente descartado e que, por mais que fosse realmente uma história muito boa, ela tinha um tom um pouco triste e violento demais para o tipo de público que eles queriam atingir. A ideia era que os predadores fossem obrigados a usar colares de choque para controlar seus impulsos carnívoros. Só que o colar não ativava só por instintos violentos. Qualquer emoção forte, até alegria, acionava o choque. Imagina receber a notícia de que vai ser pai e levar um choque por estar feliz. Isso forçava os personagens a reprimir emoções e viver em constante ansiedade. Bizarro, né? Esse roteiro chegou longe na produção, com cenas de teste quase finalizadas em CG e até as vozes dos atores gravadas. Então pegue suas coleiras de passeio, pois hoje vamos passear por mais uma história descartada da Disney. O roteiro original de Zootopia. O final dessa história vai te surpreender demais. Está começando mais um vídeo aqui no canal Planeta Teen. O colar manso era o centro do enredo original, um dispositivo que dava choque nos predadores sempre que eles sentiam emoções fortes, positivas ou negativas. Isso criava uma zootopia distópica, onde as presas tinham o poder e os predadores sofriam discriminação e opressão. Os predadores eram vistos com desconfiança, mesmo quando estavam tranquilos, e viviam sob constante vigilância. Zootopia era praticamente um estado policial, com segregação, desigualdade e controle rígido sobre os predadores, que tinham até suas emoções reprimidas pelo medo do colar. Era muito bizarro. Os predadores normalmente estavam tranquilos, na deles, e eram desrespeitados pelos outros animais só por serem predadores, mesmo eles nunca nem mostrando as presas para os outros. Agora, imagina se você tivesse um desses e seu time fizesse um golaço. Você ficava feliz e levava um choque. Como alguém viveria assim? O protagonista é o mesmo do filme final, o Nick Wilde. E aqui ele é o predador que luta contra a pobreza, ele vive em um porão todo ferrado e sobrevive com pequenos trambiques. Após testemunhar as dificuldades enfrentadas pelos predadores, Nick concebe uma ideia para um lugar chamado Wild Times, um parque de diversão que serve de espaço seguro, onde os predadores podem temporariamente remover seus colares e se expressar livremente e se divertir. No entanto, ele enfrenta obstáculos enormes e meio óbvios para a situação dele, já que ele não consegue gente para financiar o bagulho, porque todos os que mandam na grana são presas, e não querem dar dinheiro para um predador. Nick consegue montar o Wild Times disfarçando-o como uma clínica, explorando uma brecha legal que permite a remoção dos colares por motivos médicos. Apesar dos desafios iniciais, o Wild Times se torna um grande sucesso, oferecendo aos predadores um santuário muito necessário. Uma montagem ilustra a alegria dos predadores experimentando a liberdade emocional pela primeira vez, destacando o impacto do parque em suas vidas. Se você está gostando do vídeo até aqui e assistiria esse filme no cinema, digite #Zootopia nos comentários. Judy Hopps, uma policial determinada, é encarregada de investigar a atividade incomum na clínica de Nick. Embora inicialmente desconfiada, ela é enganada pelas credenciais falsas de Nick e suas explicações, já que realizar trambiques e enganar presas era sua natureza. Isso com certeza foi uma característica do Nick que passou para a versão final do filme. No entanto, sua persistência a leva a descobrir a clínica e documentar suas atividades, gerando tensão sobre seus próximos passos. Enquanto isso, Nick paga sua dívida a Kozlov, o mafioso que financiou o Wild Times, estabilizando seu negócio. Enquanto Nick desfruta de seu sucesso, um lobo misterioso o ataca, injetando uma substância que faz com que ele se torne selvagem. Ao contrário das transformações rápidas no filme final, esta versão descreve um processo prolongado e doloroso para Nick, deixando seu destino incerto. O mistério dos motivos do lobo aumenta a tensão e antecipa novos conflitos na história. Consegue imaginar que tenso que deve ser você se transformando lentamente naquilo que as pessoas te julgam ser, mesmo você sendo o total oposto? Deve ser muito bizarro. Os piores medos de Nick se materializam quando ele finalmente se liberta de seu confinamento em um estado selvagem. Incapaz de se controlar, ele começa a atacar outros predadores.
Sua perda de controle coincide com a chegada da polícia, que testemunha um predador sem o colar manso, exibindo comportamento violento. O caos se desenrola à medida que Nick se torna um símbolo dos estereótipos que os predadores tentam evitar, piorando ainda mais a já grave divisão social. Incapaz de se impedir ou desfazer o dano, Nick pode apenas observar enquanto a situação sai de controle. E justamente por essa sabotagem do lobo, sua clínica foi fechada e ele acabou preso. Na prisão, Nick é forçado a usar um novo colar de choque, que é ainda mais doloroso do que o que ele sofrera anteriormente. Essa punição cruel se torna uma fonte central de tormento para ele. Frustrado com sua prisão injusta e a dor insuportável causada pelo colar, Nick decide escapar. Embora os detalhes de sua fuga não sejam claros e muita coisa não foi devidamente animada, sugere-se que ele use a empatia e bondade de Judy Hopps a seu favor. Quando Judy percebe que Nick está fugindo, uma perseguição de alto risco começa, colocando seu trabalho e a liberdade dele em risco, e meio que puxando a Judy para dentro daquela zona, como se ela soubesse o que estava acontecendo, ou como se ela estivesse envolvida. Esse filme seria muito emocionante, por isso não se esqueça de assinar o canal e ativar o sininho para não perder mais vídeos como esse. Uma frenética cobertura da mídia sobre as ações de Nick destaca o preconceito social contra os predadores. Uma frase comovente critica o sistema, afirmando: "Eu não temo um animal que foi preso por causa de seu colar. Eu temo um mundo no qual ele foi obrigado a usar um em primeiro lugar." Isso mostra como, mesmo dentro da história, alguns animais têm essa noção do quão bizarro é o colar de choque. Desesperado por ajuda, Nick busca Kozlov, o mafioso, de novo. No entanto, Judy, ainda determinada a capturar Nick, intervém se algemando a ele. Nick consegue incapacitar temporariamente ela, mas a persistência dela complica seus planos. Quando eles finalmente chegam a Kozlov, as ações de Judy acabam levando ambos a serem sentenciados a irem jogar no Vasco. Durante o tempo com Kozlov, eles testemunham uma festa de domesticação, e isso aqui é um troço muito bizarro. Olha só, essa festa é um ritual perturbador, onde jovens predadores recebem seu colar de choque como forma de aceitação social. O peso emocional da cerimônia é tanto que não tem como não se contorcer de pena daqueles filhotes que ainda não entendem o que está acontecendo. Em meio ao caos, Nick e Judy conseguem escapar, mas agora os dois são fugitivos, ou seja, eles têm que trabalhar juntos. Nick salva Judy durante um momento de perigo e porradaria, e aí ela finalmente percebe que, embora ele seja um predador, ele não é um monstro. Assim, eles reconhecem que seus objetivos individuais estão alinhados e decidem se unir para descobrir a verdade sobre o lobo que atirou em Nick. Seguindo uma pista, Nick e Judy visitam Mr. Manchas, um taxista que levou o lobo misterioso a vários locais. Manchas revela que o lobo frequentava o Palm Hotel. No entanto, antes que ele possa revelar mais informações, Manchas é atacado e fica selvagem após ser baleado pelo lobo. A fúria do jaguar força Nick e Judy a uma fuga perigosa, com o colar de choque de Nick ativando após ele ser atingido. Os dois caem em um rio, lutando contra a correnteza. Enquanto Nick e Judy lutam para se manterem à tona, eles percebem que estão se aproximando de uma enorme cachoeira. Apesar dos esforços para escapar da água corrente, eles acabam caindo, deixando seu destino incerto, e a história termina com esse gancho gigantesco. Cara, eu falei que você não ia acreditar no final desse filme. A gente nem sabe se eles sobrevivem ou como termina o mistério da conspiração, ou quem é o lobo e por que ele sai atirando nos outros. Ainda bem que eles mudaram esse roteiro, né?